que eu estou atento aqui, viu? Eu vejo vocês de um lado e os slides do outro aqui. Então, boa noite a todos, né? Meu nome é Otávio, sou filho do Marcelo, meu paizão, né? Que me convidou para estar aqui hoje. Fiquei muito feliz com o convite. Na verdade, esse estudo, né, que tem como tema um capítulo do livro Pensamento e Vida, foi o estudo da nossa mocidade de hoje, lá no Cenáculo Espírita Tiago Maior, né, que fica na Praça Milton Campos. E aí como convite, né, do Marcelo, meu pai, a gente achou que seria interessante também estender, né, o estudo, trazer também para esse espaço aqui. O capítulo 29 é um assunto que muita gente, né, diz aí que é papo ruim, mas acho que é um assunto muito importante para nós, né, que é morte. É um assunto presente, acho que na vida de todos nós, e todos nós vamos passar por esse momento importante, né, que é o do desencarne. Né, me perguntaram se é morte no sentido literal mesmo, e é no sentido literal, é o momento do desencarne, né, mas abordado sob um aspecto mais filosófico, mais psicológico talvez. Né, a gente entender um pouco do que se passa, né, na mente do espírito, nesse momento tão importante que é do desencarne. Então, só para introduzir um pouco, o livro Pensamento e Vida foi escrito pelo Emmanuel, mas ele não é o autor primeiro, né, dessa narrativa aqui. Na verdade, pediram para o Emmanuel se ele poderia trazer algum livro do mundo espiritual, né? E aí ele trouxe um livrinho curto, que na verdade é uma cartilha falada em cursos de reencarnação no além. E aí ele trouxe na forma de 30 lições. 30 lições muito valiosas, que falam sobre pensamento e vida. Aqui é a capinha clássica, né, editado pela FEB. E o capítulo 29 está quase no finalzinho do livro, né? Ele já traz como conceitos base vários temas, que eu vou avançar o slide aqui. Pronto. Já traz vários conceitos, né, do início do livro. Então, antes da gente entrar no capítulo mais diretamente, primeiro nós vamos falar de alguns conceitos, né, dentro do livro Pensamento e Vida, e aí sim que a gente vai falar sobre o assunto morte. E, se o tempo permitir, né, também tem algumas reflexões que a gente traz do livro Evolução em Dois Mundos que podem ser muito oportunas, porque o André Luiz fala da desencarnação de uma forma mais, vamos dizer assim, detalhada, com uma analogia muito legal, né, que é a analogia da borboleta, da lagarta, né, que se torna crisálida e depois borboleta. Mas vamos começar pelo livro Pensamento e Vida, que é o nosso tema. Alguns conceitos, né, do livro Pensamento e Vida. Mente, pensamento, reflexo mental, desejo, vontade, instrução, educação e hábito. Não sei se alguém já teve contato com essa obra, né? É uma obra que vai construir os capítulos posteriores baseado nesses conceitos que são definidos no início do livro, né? Que tem um significado bem específico assim no contexto dessa obra. Então a gente vai trabalhar um pouquinho de cada um desses temas antes de entrar no assunto morte. Então estão aqui alguns trechos, né, adaptados do livro. A frase clássica que inicia o primeiro capítulo do livro e que é bem marcante é essa que está bem no comecinho aqui. A mente é o espelho da vida em toda parte. Então o Emmanuel abre essa obra com essa frase. A mente é o espelho da vida. E se a gente for refletir, né, qual que é a principal função do espelho? Né? Qual que é a característica do espelho? Né? É a reflexão. Né? É refletir. Esse espelho em específico, que é a mente, reflete a vida em toda parte. Então, o tempo todo nós estamos recebendo da vida impressões, estímulos. Né? E a nossa mente assimila esses estímulos e, de alguma forma, reage a eles. Normalmente, reproduzindo ou transformando. Né? E aí a gente está num contexto familiar, muitas vezes, e recebe alguma notícia, a gente reage de determinada forma, baseada, né, na nossa maneira de pensar, de ser, de agir. E essa reação, naturalmente, vai repercutir
naqueles que estão ao nosso redor. Então, o livro Pensamento e Vida vai trazer essa imagem de que a gente vive numa rede de repercussão, né? Através das nossas ações, a gente gera reações nos outros, os outros, por sua vez, têm atitudes que geram em nós alguma resposta. E assim, os fios, né, fios da vida que vão tecendo as circunstâncias surgem. As circunstâncias da nossa vida, elas surgem a partir dessas reflexões, dessas reações que a gente recebe, que a gente, né, entrega para aqueles que estão em torno de nós. Aí ele vai falar um pouco também do que é a mente para aquele que está mais voltado ao instinto, né, para aquele que está mais próximo da vida animalizada. Né? É como se fosse um diamante ainda embrutecido, né? Em torno ainda daquela mistura de minério, né? Que normalmente está envolvendo as pedras preciosas. Né? Então, tipo assim, ele está ali ainda no meio de algumas sujeiras, né? E ao longo do tempo a gente vai sendo lapidado até se tornar esse brilhante que reflete a luz divina, né? E aí nos níveis superiores, né? Os espíritos já de condição superior, eles refletem a glória de Deus, refletem a bondade divina com perfeição. E a gente que está no meio do caminho reflete mais ou menos as nossas ilusões, desilusões, né? Às vezes a gente se preocupa demais com alguns assuntos do nosso cotidiano e é basicamente isso que a gente reproduz na nossa tela mental. Né? O Emmanuel diz que para aqueles espíritos que estão na nossa condição, né, entre a animalidade e a angelitude, a mente pode ser entendida como o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então a gente tem um limite no qual as nossas ideias, né, o nosso pensamento consegue se movimentar. Né? Na física, por exemplo, isso é muito claro, né? Às vezes a gente faz observações da natureza que a nossa mente não consegue explicar, por uma limitação mesmo das nossas ideias, né? E aí vem de tempos em tempos, né? A gente vem trabalhando novos conceitos, e aí surgem, né, grandes gênios que às vezes trazem teorias que à primeira vista é difícil entender, né? Como por exemplo a teoria do Einstein, né, da relatividade, que fala que o tempo e espaço, na verdade, não é o que a gente percebe, né? Que a gente acha que o tempo passa sempre igual, certinho, bonitinho, né? E que o espaço é sempre o mesmo. A distância daqui até São Paulo vai continuar sendo a mesma. Mas, na verdade, não. É tudo dinâmico, né? E isso se torna um pouco difícil de pensar, porque o nosso conhecimento, né, o campo das nossas ideias é limitado. A gente está restrito ainda, né, na nossa vivência aqui na Terra. Então a mente trabalha nesse campo em que a nossa consciência está desperta. Eu dei o exemplo da física, mas Jesus, ele vem desafiar também o nosso entendimento moral, né? Ele vem trazer conhecimentos, vem trazer informações que desafiaram, né, a sua época o entendimento daqueles que estavam convivendo com ele. E até hoje nos desafia, né? Como entender, por exemplo, uma orientação de Jesus sobre perdoar os inimigos, né? Sobre receber uma ofensa e não reagir de acordo com a ofensa, reagir de acordo com a bondade. Né? Às vezes é um pouco desafiador na nossa vida, a gente pensa, não, temos que dar o troco, né? Temos que devolver o que a pessoa merece, porque ela foi má com a gente. Mas Jesus recomenda exatamente o contrário, desafiando a nossa, né, nosso pensamento, às vezes, animalizado. Ok? Uma coisa que ele adiciona, olha só. O coração lhe é a face. O coração é a face da mente. A face é a forma como a gente se apresenta, né? Quando nós estamos entrando em relação com alguém, a primeira coisa que a pessoa vê é a face, né? Igual vocês estão vendo aqui a minha face. Né? Então, a face da mente é o coração. O cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento, que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Então, através do pensamento, a gente atua no mundo ao nosso redor. Né? Nós sabemos, pela doutrina, que o universo é permeado por um fluido cósmico universal, que é uma substância primitiva da qual tudo se deriva, né? Que forma os elementos espirituais, que forma os elementos materiais, né?
Elementos espirituais, eu digo, o perispírito, né? As construções que a gente tem notícia das cidades no além, tudo isso são formas materiais do fluido cósmico universal. E a gente sabe também que o pensamento atua sobre esse fluido, direcionando, transformando, construindo, né? Criando e transformando nesse fluido, destruindo e refazendo, como o Emmanuel está dizendo aqui. Então, o cérebro é o centro das ondulações da mente, que gera essa força do pensamento que atua em torno de nós, criando e plasmando aquilo do que a nossa mente se ocupa. Então, eu lembro aqui um caso muito interessante que está no livro Libertação. Lá para o final do livro, no capítulo 17, né, eles estão num momento muito bonito, assim, reunindo espíritos que estavam em condição ainda de sofrimento na casa da Margarida para que pudessem fazer uma oração, né? A Matilde ia fazer uma oração que ia elevar a todos, né, o orgulho. Aí, em determinado momento, o André Luiz está ouvindo o relato, né, dos companheiros, e um deles se diz extremamente perturbado, porque ele foi um escritor na Terra. E ele tinha um hábito de escrever contos irônicos, né? Usar de personagens com muito sarcasmo, né? De uma forma muito maliciosa. E foi uma literatura que, segundo ele, repercutiu na mocidade da sua época, né? Então, depois de desencarnado, ele vai ser atormentado tanto pelos espíritos que cobravam dele e que às vezes, né, propunham para ele coisas tanto assim delicadas, mas também pelas personagens que ele criou e que ele, né, colocou nos livros dele, na obra dele. Então ele era atormentado não só por espíritos, mas pelas personagens que ele criou. Ou seja, nesse processo, né, de construção da sua literatura, ele plasmou, né, essas ideias, plasmou essas personagens e após o desencarne, elas vão atormentá-lo. Muito curioso o caso dele, né? Então, esse conceito de mente e do pensamento e de reflexo são chave, né, no livro Pensamento e Vida. Um pouco mais à frente do livro, a gente vai encontrar mais alguns conceitos. O do desejo, que, segundo Emmanuel, opera os propósitos e aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Então, o desejo seria todo aquele contexto que nos inspira, que nos faz querer realizar, né? Às vezes a gente tem um foco na vida, que a gente procura e de repente a gente ganha uma energia para correr atrás, né, desses aspectos da nossa vida. É o desejo que opera isso. Pode ser cesariana. Não estou escutando. Tá falhando um pouco para mim, então não sei se é um comentário. Mas, então, tem um papel muito importante na nossa vida de estimular o trabalho. No Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar os espíritos trabalhando a ideia das paixões, né, que são importantes para nos motivar, para nos impulsionar a realizar grandes obras, mas que se a gente se deixa levar por elas sem pensar, né, sem ponderar e sem exercer o nosso livre-arbítrio de forma mais, né, mais integrada, a gente vai acabar se perdendo, né? Esses esforços, eles se tornam infrutíferos, né? Aquela história de deixar-se guiar pelo cavalo ao invés de domar o cavalo, né, e direcioná-lo para os propósitos do bem. Então, o desejo tem essa importância na nossa vida, de nos motivar, né? E o capítulo 2 também vai trazer o conceito da vontade, que é, na verdade, o título do capítulo, né? Segundo Emmanuel, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante. Então, ele vai falar de vários departamentos da mente. O desejo é um departamento, a memória é um departamento, a criatividade. Só que todos esses setores dessa empresa mental são governados pela vontade, que é o gabinete que gerencia todos os outros. A gerência esclarecida, porque a gente deve dirigir a nossa vontade de acordo com o nosso conhecimento, né? Para isso que estamos estudando e buscando. E, ao mesmo tempo, vigilante. Né? A gente tem que estar sempre atento aos impulsos que estão acontecendo dentro de nós e atuar de forma vigilante, né? De forma consciente. E a vontade, como a gente está falando, né, governa todos os setores da ação mental. Então, nós vamos encontrar na nossa vida, em muitos momentos,
estados íntimos nossos em que a gente fica assim, se deixando levar pelas circunstâncias, né? Faz o que tem que fazer, o pensamento a gente deixa ele ser levado, né? Pelo que passa na televisão, pelo que falam com a gente, sem atuar de forma mais esclarecida e vigilante. Então, Emmanuel vai salientar que é muito importante que o espírito ele utilize da sua vontade, né? Ele atente-se para esse mecanismo importante que ele tem de decidir os rumos da sua vida, né? Então, a gente vai também comparar com o estado que a gente conhece, né, da psicopatologia, que é da depressão, né? A depressão ela se caracteriza muito pela falta de disposição para fazer as coisas, que naturalmente tem a sua base no cérebro, né, na dificuldade com os neurotransmissores, mas também impactando o espírito, né, que também vai ter uma dificuldade em exercer a sua vontade de forma mais ampla, né? Mas todos nós devemos utilizar de forma assim bastante, né, meditada assim desse recurso que a gente tem, que é o livre-arbítrio e a vontade. Mas um conceito que o Emmanuel que vai trazer para a gente nesse livro é a instrução. Ele faz aquela famosa analogia que tem a asa do amor e a asa da sabedoria. Está presente nesse livro do Pensamento e Vida essa analogia. E aí a asa da sabedoria ele vai usar para trabalhar o assunto da instrução. Ele diz que pelo amor a gente valoriza a vida e pela sabedoria a gente é pela vida valorizado. Então, por isso que está posto aqui, a vida nos valorizando, é a instrução. Né? A escola, que é um ambiente que a gente entende, assim, é bem característico, né, com relação à instrução, ele coloca ela como um centro de indução, que vai induzir em nós a corrente do conhecimento. Né? Quem gosta de eletromagnetismo, de física, vai entender bem esse conceito da indução, que é presente no eletromagnetismo, né? Então, a instrução ela vai esclarecer o espírito e dar a ele recursos para poder atuar de forma mais efetiva na vida. Tem uma frase desse capítulo que está colocada aqui, que é a seguinte: bondade que ignora é o poço amigo em plena sombra, que descedenta, mas não ensina o caminho. Então, às vezes, a gente tem até a boa intenção, né? Tem a bondade, tem a vontade de ajudar, mas não tem a instrução, não sabe orientar, né, o nosso companheiro para que siga o caminho adequado. Então a gente tem sempre que conciliar o amor com a sabedoria. Né? Por outro lado também, né, a instrução, a sabedoria sem o amor também é como se fosse uma placa que dá um indicativo, mas não direciona ao amigo, não recebe, não acalenta, não dá o recurso que o amigo necessita de consolo. Né? Então aliar sempre essas duas coisas. E ele vai complementar o conceito da instrução com essa outra ideia, que é a educação. E ele vai fazer uma distinção entre essas duas coisas. A educação, segundo o Pensamento e Vida, requer a consciente adesão da vontade. Então, eu diria que é a instrução mais a vontade. Né? Se consagrando ao bem por si próprio. Então, para ser instruído, basta receber a informação. Mas para se educar é preciso uma adesão do espírito, né? É preciso que o espírito tenha vontade, porque ele vai precisar trabalhar aspectos de si, se modificar, né? Construir bons hábitos, que inclusive é o próximo tópico, né? Então a educação requer atividade. Na pedagogia acho que se entende isso bem, né? O aluno, para que possa aprender uma lição, ele precisa praticar, ele precisa querer. Né? Não adianta a gente insistir com o aluno, brigar com ele, se ele não tem vontade de aprender. Porque ele pode até procurar nos satisfazer naquele primeiro momento, mas logo em seguida ele vai descartar a instrução que recebeu. Então a educação precisa de vontade. E por fim, o hábito. O hábito, segundo o Emmanuel no Pensamento e Vida, é a esteira de reflexos mentais acumulados. Então a gente viu no princípio que através da mente a gente reflete o tempo todo, né, os estímulos e as impressões que a gente recebe da vida. Com o tempo, tem alguns reflexos que eles vão se repetindo, né? Por exemplo, a gente assiste o noticiário todos os dias, sempre com o mesmo jornalista, o mesmo apresentador. Né?
E aí, ao longo do tempo, isso vai acumulando e se tornando um hábito, né? Eu falei desse exemplo do jornal porque acho que é bem notável, né, que muitas das vezes a gente acaba reproduzindo a forma de julgar as coisas que a gente aprendeu no noticiário. Então, se a gente prefere, às vezes, um apresentador ou outro que aborda o assunto de uma forma ou de outra, às vezes crítica, né? Às vezes sarcástica, às vezes forte, às vezes ponderada, a gente acaba adotando no nosso dia essas formas de explicar as coisas, né? Essas formas de ver a vida. Às vezes a gente se torna mais crítico também, né? Às vezes a gente se torna mais agressivo, dependendo do tipo de conteúdo que a gente consome, né? Mas também os hábitos que a gente já se refere mais no dia a dia, né? Os hábitos, às vezes, de sempre acordar e fazer determinada ação, tudo isso vai compondo os reflexos mentais que a gente acumula na nossa mente. E o hábito, ele vai operar constante indução à rotina. De acordo com aquilo que a gente está habituado, a gente vai construir a nossa rotina. Né? Então, se a gente tem o hábito de julgar muito rapidamente um caso que a gente acaba de ouvir, a nossa rotina vai se constituir de julgamentos. Né? E acho que um livro que eu acho muito interessante, assim, que tem mexido muito comigo. Acabei de ler a primeira parte, que é o livro Os Miseráveis, do Victor Hugo. E é interessante que a gente está tão acostumado, né, a ler uma história e já sacar logo quem é o bonzinho, quem é o vilão, que assim, você vai lendo a historinha lá e rapidamente você já rotula. O primeiro que aparece lá, tem um bispo que aparece, você pensa, não, que bispo bonzinho, ele é um ser iluminado. E já aparece um bandido lá que você pensa, nossa, esse daí é péssimo. Mas o que o Vitor Hugo faz o tempo todo é que ele não te permite segurar esses rótulos por muito tempo. Chega um momento que o bispo demonstra uma fragilidade dele. Aí você pensa, como assim? O bispo não era perfeito? Ele tem fragilidades? E aí chega um momento também que aquela pessoa que você criticava vai ensinar uma coisa para o bispo. E você pensa, nossa, essa pessoa tem a ensinar, mesmo sendo uma criminosa? E aí o Vitor Hugo faz isso com a gente. Ele mostra para a gente que a vida, que a humanidade é muito mais do que os rótulos que a gente coloca, né? Às vezes a gente resume uma pessoa a uma frase ou a uma característica. Então, ele desafia um hábito que a gente tem, né? Que é de julgar rapidamente as pessoas. E é um tanto incômodo, pelo menos para mim foi incômodo, mas eu achei uma experiência muito importante, assim. Como construir novos hábitos, né? Novas formas de enxergar a vida ao nosso redor. Beleza, esses são os conceitos que a gente vai precisar. Né? Quem se interessar, acho que é muito mais valoroso, né? A gente lê o livro Pensamento e Vida e ir percebendo como o Emmanuel vai entrelaçando, né, todos esses conceitos. Porque é tão rico esse livro, os capítulos são curtos, mas são tão cheios de conteúdo, né? Isso daqui foi só um resuminho dos termos que a gente vai precisar para entender o capítulo 29, que fala sobre a morte. Então vamos lá. Já grifei aqui também no texto que está sendo mostrado os termos que a gente aprendeu, né? Sendo a mente o espelho da vida, entenderemos sem dificuldade que na morte lhe prevalecem na face as imagens mais profundamente esculpidas por nosso desejo, à custa da reflexão reiterada de modo intenso. Então ele traz novamente aqui que a mente é o espelho da vida, para demonstrar que vai prevalecer na face da nossa mente, ou seja, no nosso coração, as imagens que a gente mais profundamente esculpiu através do nosso desejo. Então, por exemplo, eu posso ter uma aspiração na vida que é enriquecer. Muito natural, né? A gente tem interesse em ter uma vida mais confortável do ponto de vista material. Mas vamos colocar que essa é a maior aspiração da minha vida, me tornar um multimilionário. Naturalmente, esse desejo vai gerar reflexos na minha mente. Né? Eu vou reagir a tudo que eu vejo que identifica com esse meu desejo. Então, eu vou ver anúncios na internet, na televisão, sobre formas de enriquecer com pouco esforço, né? Umas às vezes mais lícitas, outras menos lícitas. E aí, através dessa reflexão reiterada, continuamente, todos os dias a gente pensando na mesma coisa de modo intenso, a gente vai esculpindo no nosso coração, na nossa mente,
né, esses aspectos, essas ideias. E é muito importante a gente prestar atenção nisso, porque muitas das vezes é difícil reparar, né? Como a gente está acostumado a procurar as coisas que nos interessam, a procurar satisfazer os nossos desejos, né? Isso acaba passando despercebido, a gente acha que é natural. Até que vem um companheiro e fala, mas você está tendo uma visão muito imediatista da vida. Né? Você está perseguindo muito uma fortuna quando tem outras coisas importantes ao seu redor. Né? E aí que a gente vai se dar conta de que estava todos os dias pensando na mesma coisa, né? E não estava reparando. Então é sempre importante a gente ouvir, né, os nossos amigos. Às vezes os nossos inimigos também têm coisas importantes para falar para a gente, né, para nos alertar sobre a nossa conduta. E aos poucos, ir tomando consciência de qual que é o cerne do meu pensamento. Né? Acho que é no livro Ação e Reação que tem um momento importante que um espírito que é especializado em obsessão está relatando como é que é o método dele, né? Para obsidiar, para manter o pensamento do encarnado que ele está, né? Que ele está dominando ali naquele momento, cativo a si. E ele comenta assim que todos nós temos meio que um pensamento central, né? Uma ideia central, um objeto que ocupa por muito tempo assim na nossa existência o nosso pensamento. E ele relata, né, que eles se utilizam desses nossos desejos centrais para poder manipular. Né? Então, sempre que a gente tiver um pensamento muito fascinado com alguma coisa, é bom a gente refletir, né, se isso vale a pena, se isso não vale a pena. Né? Porque assim a gente vai procurando aos poucos se adequar mais à realidade da vida, né, ao invés de se ocupar demais das ilusões. E aqui o Emmanuel está trazendo no Pensamento e Vida que tudo isso vai sendo esculpido na nossa mente. E Jesus já tinha falado, né? Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O tesouro aqui sendo o objeto do nosso desejo, né? Objeto não necessariamente físico, né? Pode ser uma aspiração da nossa vida. E onde estiver esse desejo, vai estar lá o nosso coração, a face da nossa mente. Aos poucos moldando a nossa personalidade. Ok? Continuando o texto, né? Guardando o pensamento, que é o plasma fluídico. A palavra plasma, ela parece bem moderna, assim, né? A gente pensa em plasma, aquela coisa brilhante, né? Na física tem um significado específico. Mas aqui é no sentido original do termo grego mesmo. Plasmar é moldar, simplesmente. Né? Um oleiro, ele vai plasmar os jarros, né, de barro. Então é essa ideia mesmo de você ter um fluido que vai tomar uma forma de acordo com o pensamento. Ele está falando dessa propriedade do pensamento. Guardando o pensamento a precisa faculdade de substancializar suas próprias criações, imprimindo-lhes vitalidade e movimento temporários, a maioria das criaturas terrestres, na transição do sepulcro, é naturalmente obcecada pelos quadros da própria imaginação, aprisionada a fenômenos alucinatórios, qual acontece no sono comum, dentro do qual, na maioria das circunstâncias, a individualidade reencarnada, em vez de retirar-se do aparelho físico, descansa em conexão com ele mesmo, sofrendo os reflexos das sensações primárias a que ainda se ajusta. Então vamos aos pouquinhos, né? Então ele está falando da faculdade do pensamento de substancializar suas próprias criações. É o que a gente está falando, né? Existe o fluido cósmico universal em torno de nós, permeia todo o espaço, e o nosso pensamento tem a capacidade de moldar, de criar formas nesse fluido. O tempo todo nós estamos pensando aqui agora, em torno da nossa mente, nós estamos manipulando o fluido cósmico universal e criando o que a gente está pensando. Né? E essas formas, elas ganham vitalidade e movimento temporários. É o caso que eu citei, né, do companheiro escritor, que tinha os personagens, né, que utilizavam muito da ironia, do sarcasmo, e depois de desencarnado, ele passou a ser perseguido pelos seus personagens. Né, porque ele criou, né, usando a sua mente, e deu-lhe certa vitalidade e movimento temporários. E é importante saber que é temporário, né? Porque só Deus cria para sempre, é o que o André Luiz fala no Evolução em Dois Mundos. Só Deus cria para sempre.
toda a criação nossa humana é temporária. Tudo que a gente constrói, luta, defende, tudo tem uma data de validade, né? Dependendo da nossa evolução, por exemplo, Jesus, que é um espírito puro, né, consegue criar com maior durabilidade. Por exemplo, o planeta Terra. Já está aí, tem 4 bilhões e meio de anos, né? É uma criação, vamos dizer assim, que está durando bastante e vai durar ainda muito mais, né? Mas as nossas criações humanas, na condição, né, ainda de mundo de provas e expiações, é bastante limitada e temporária. Então, dada essa capacidade do pensamento de substancializar suas criações no fluido cósmico universal, a maioria das criaturas é obcecada pelos quadros da própria imaginação quando desencarna, né? Então, a maioria das criaturas na Terra, segundo o Emmanuel no Pensamento e Vida, depois de desencarnar, vai ficar obcecada por coisas que construiu na própria mente, em fenômenos alucinatórios. E a gente não precisa esperar a morte para perceber isso. Ele cita aqui o sono. Né? O sono é um momento muito interessante da gente observar, né? Que ele é como se fosse um ensaio para a morte. Se você for pensar, todo dia a gente deita a cabeça no travesseiro e desprende do corpo, vai viver experiências no mundo espiritual. Então, se a gente quer saber um pouquinho da experiência do desencarne, como vai ser, a gente pode observar o nosso sono. Daí a importância de nos prepararmos para ele, né? E de construirmos, assim, ao longo do nosso dia, né? Construir pensamentos positivos, né? Construir, criar formas de bondade em torno de nós, para que no momento do nosso sono, no momento do nosso desencarne, a gente possa também perceber que a nossa criação foi útil, que o nosso dia foi proveitoso, né? Mas não é o caso para a maior parte do nosso planeta, né? Muitas das vezes a gente, quando chega no momento do sono, a gente permanece ali mesmo, próximo do aparelho físico, né? A gente descansa ligado do corpo, sofrendo os reflexos das sensações primárias a que ainda nos ajustamos, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo com certeza já aconteceu, né? De eu desejar uma coisa tanto durante o meu dia que eu acabo sonhando com ela. Naturalmente, um reflexo do meu próprio espírito ali criou aquilo em torno de mim e no momento do sonho eu não consegui me desvincular daquele pensamento e acabei simplesmente revivendo. É um pouco do que acontece no momento do desencarne. Mais para frente a gente vai ver. O desencarne é um mergulho dentro de si mesmo. E só para fazer uma conexão com o Livro dos Espíritos, isso é o que está descrito no capítulo 3 da segunda parte, né? Que é o capítulo que vai tratar sobre o momento mesmo do desencarne, o retorno à vida espiritual. E lá os espíritos vão citar esse momento da perturbação. A perturbação é justamente isso, né? É a gente vivendo durante um período de tempo, depois que desencarna, né, os pensamentos que a gente cultivou ao longo da vida. Vai ficar mais claro daqui a pouco. Agora, vou tomar uma aguinha aqui, gente. O Emmanuel vai trazer uma analogia muito interessante para nós. Eu estou falando do Emmanuel, mas naturalmente ele foi o portador, né, dessa mensagem aqui. Mas o livro Pensamento e Vida é uma cartilha espiritual que a gente não sabe o autor, né, mas que o Emmanuel simplesmente traduziu para nós em forma de livro. Uma cartilha falada. Mas vamos lá. Todos os círculos da existência, para se adaptarem aos processos da educação, necessitam do hábito, porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas. Então vamos lá. Ele está falando dos processos de educação no nosso mundo, né? Educação, como a gente viu, né, é quando a vontade do espírito se alia à instrução para modificar em si hábitos, para construir em si virtudes, né? Então, todos os círculos da educação necessitam desse hábito, que é justamente uma reflexão reiterada, que ele traduz aqui falando das lições recapituladas, né? A gente precisa recapitular a lição várias vezes para poder aprender. Da mesma forma, a gente precisa treinar o nosso pensamento através da reflexão reiterada
né, para conseguir adquirir aquela virtude ou desenvolver um determinado hábito. E ele vai usar o exemplo aqui da sala de aula, que acho que é um exemplo bem próximo de nós, né? As classes são vastos setores de trabalho específico, plasmando, por intermédio de longa repercussão, os objetivos que lhes são peculiares naqueles que as compõem. Então, as classes são setores de trabalho específico, porque elas têm um assunto, né? Então, eu entro na aula do meu curso de física, eu entro numa aula de matemática básica, lá o assunto é matemática básica, um assunto específico. E durante o semestre, a gente vai reiteradamente, né, visitar os assuntos da matemática básica, discutir, repercutir uns nos outros esse conhecimento, e aí aos poucos a gente vai plasmando, né, em torno de nós, na nossa mente, os objetivos daquela classe, né, que no caso é aprender a manipular os números, né? Então ele fala repercussão e a gente naturalmente vai perceber na figura do professor aquele que tem a maior experiência na sala, né? Então muitas das vezes ele vai ser o que vai falar por mais tempo. Mas a gente também aprende com as experiências dos nossos colegas, né? A gente repercute uns nos outros. E a gente fala uma coisa que o nosso colega reage, fala assim, não, mas eu vi de uma forma diferente, aí a gente discute. Essa repercussão vai consolidando em nós, né, a matéria que a gente está aprendendo. No caso do curso de física, a gente tem que desenvolver muito pensamento crítico, né, para poder bolar as hipóteses, testar as hipóteses. Então a gente aprende a pensar assim dessa forma desde cedo, através dessas discussões. Isso é muito importante. E é o que a gente vai precisar quando for, né, desempenhar mesmo a profissão de pesquisador da física. A gente precisa ter consolidado em nós, ao longo do curso, esse hábito de inquirir, de pesquisar, de procurar entender o que está por detrás dos fenômenos, né? Então, mais do que receber o conteúdo, a instrução, a gente tem que aprender o modo de fazer da profissão, né? Como é que ela acontece. E aqui o Emmanuel vai dar mais exemplos. É assim que o jovem destinado a essa ou aquela carreira é submetido nos bancos escolares a determinadas disciplinas, incluindo a experiência anterior dos orientadores que lhe precederam os passos na senda profissional escolhida, que é o que a gente já falou, né? O futuro militar, por exemplo, né, desde cedo aprenderá a manejar os instrumentos de guerra, cultuando as instruções dos grandes chefes de estratégia. Então ele ainda vai ter essas figuras que vão inspirá-lo, né? Ele vai lembrar, ó, grandes guerreiros do passado. Eu, no meu caso, eu tenho aqui atrás de mim uma foto com as personalidades da física, né, que mais me inspiram. Então tem ali o Einstein, tem ali a Marie Curie, tem o Heisenberg. E naturalmente o trabalho deles, o pensamento deles ainda repercute em mim, né? Quando eu leio os livros, quando eu estou estudando os temas que eles pesquisaram, né? E o médico, por vindouro, deverá repetir por anos sucessivos os ensinos e experimentos dos especialistas, antes do juramento hipocrático. Juramento hipocrático eu tive que pesquisar. É aquele juramento final, né, que os médicos fazem quando concluem o curso, né? Eu juro usar a medicina para o bem da humanidade e tudo mais. Eu não sei como é em específico o juramento. Mas é isso. Então o médico ele vai ter que praticar e ele vai ter que se habituar com o modo de fazer da profissão ao longo dos anos, né, até estar apto a fazer o juramento e exercer diante da sociedade a função de médico. Em todas as escolas de formação, vemos professores ajustando a infância, a mocidade e a madureza aos princípios consagrados. Então, é um ajuste que a gente está recebendo, né, aos princípios daquela profissão, nesse ou naquele ramo de estudo, fixando-lhes personalidade particular para determinados fins, sobre o alicerce da reflexão mental sistemática, em forma de lições persistentes e progressivas. Então eu grifei aqui reflexão mental sistemática, porque assim, a gente repete o exercício sistematicamente, né? Até adquirir o modo de fazer daquela profissão. E olha que legal, adorei isso que ele fala, olha.
O diploma universitário é, no fundo, o pergaminho confirmativo do tempo de recapitulações indispensáveis ao domínio do aprendiz em certo campo de conhecimento, para efeito de serviço nas linhas da coletividade. Então, o diploma universitário é só uma confirmação de que você viveu um tempo recapitulando aquele conteúdo e aí, naturalmente, agora você o domina e está apto a exercê-lo diante da sociedade, né? Então, a universidade, a escola, é esse ambiente em que a gente constrói esses reflexos. Por que ele está falando tanto disso, né? Porque a morte segue uma lógica muito similar. Olha só. Segundo o mesmo princípio, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos. Então, a vida é uma escola. Nós estamos aqui treinando os hábitos. E a morte vai ser a certidão de que a gente repetiu aquelas experiências e nos adaptou de tal forma à realidade. De vez que cada espírito, mais ou menos, se transforma naquilo que imagina. Tem aquela frase, né? Você é o que você come. Acho interessante. É verdade do ponto de vista material, né? Porque o alimento vai constituir o nosso corpo de fato, né? A proteína que a gente ingere, as vitaminas e tudo mais. Mas do ponto de vista espiritual, mais ainda, né? A gente se alimenta espiritualmente e incorpora aquilo na nossa forma de ser. Né? Então, se a gente assiste durante 20 anos o noticiário com aquela mesma pessoa apresentando, naturalmente a gente vai assimilando, né? Através da reflexão, a gente vai assimilando aquele modo de pensar, aquele modo de ver as coisas. Estou falando do noticiário, mas isso vai para vários aspectos da nossa vida, né? Dependendo da forma como a gente reage aos estímulos que estão em volta de nós. E aí a gente vai se tornando aquilo, né, naturalmente. Um exemplo muito claro são as crianças, que acabam reproduzindo os hábitos dos pais. Né? Às vezes o pai fala uma coisa, mas agindo de uma outra forma, a criança aprende muito mais com o modo de agir do que com a instrução que foi passada verbalmente. Né? Então, é muito interessante a gente perceber como é que a gente vai assimilando o que a gente consome, né? Filmes, tudo, todos os conselhos que a gente recebe, tudo isso acaba fazendo parte da nossa personalidade. Olha que frase incrível. É deste modo que ela, a morte, extrai a soma de nosso conteúdo mental, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Olha só, a morte, esse momento da perturbação que a gente ouve falar nas obras espíritas, né? Que o espírito demora um tempo até a conseguir se adaptar no mundo espiritual. Olha só que momento que é esse. É o momento em que ele extrai a soma do seu conteúdo mental. Tudo que a gente depositou, que a gente construiu ao longo de todos esses anos, é extraído. E a gente é obrigado, é forçado a viver durante um certo período de tempo dentro desse conteúdo mental. Já pensou? Dependendo do que a gente está construindo na nossa mente, né, isso pode ser uma parcela de céu, é o que o Emmanuel está falando aqui, né? Correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. Agora, se esse conteúdo é o mal, necessariamente estaremos detidos na parcela de inferno que corresponde aos males de nossa autoria. Então, se a gente construiu maus hábitos, se a gente consumiu muito mal ao longo da nossa vida, nós vamos ser obrigados a nos suportar. E aí pode ser um período de bastante sofrimento. Né? Acho que um espírito que descreve com muitos detalhes assim, esse momento que viveu foi o André Luiz. Né? No primeiro capítulo do livro Nosso Lar, ele vai relatar como foi a experiência dele durante o tempo que ele passou no chamado umbral. Né? A gente acaba falando umbral como se fosse um inferno, né? Mas umbral não tem nada a ver com o inferno. O inferno, segundo a concepção que a gente tinha, né, dentro da Igreja Católica, é aquele espaço físico, né, que a gente é compelido a viver, a pagar por todos os erros durante anos e a eternidade. Mas o umbral, na verdade, é um processo transitório que o espírito passa, né, tanto que o umbral é simplesmente uma passagem, né, para que ele possa
se expurgar, vamos dizer assim, né? Se despir daquela veste infeliz que ele colocou em si ao longo da vida. Então, o umbral não é um lugar de permanecer em sofrimento a eternidade toda, né? É simplesmente um estado, né, um momento que o espírito passa em que ele vai conviver com o mal que ele criou dentro de si. E é um momento de sofrimento, claro, né? O André Luiz vai descrever com muita precisão, assim, inclusive com uma escrita muito apurada, né? Eu falo que, né, qualquer livro de terror fica muito aquém, né, da descrição precisa que o André Luiz faz, né? Inclusive muito poético ele na forma como ele traz isso. E esse momento de convivência com o mal que a gente criou dentro de si, naturalmente, ele tem um tempo limitado, né? Até que se extinga o inferno de purgação merecida, criado por nós mesmos na intimidade da consciência. Então não é uma punição, é simplesmente um momento nosso de conviver com o que a gente mesmo construiu. Deus não está se sentindo ofendido pelo mal que a gente causou na Terra, né? E está querendo nos punir. Não, ele só está nos mostrando qual que é o resultado daquilo que a gente construiu, para que a gente possa, com essa experiência de sofrimento, aprender a fazer melhor, né? Ou se convencer de que não é o caminho mais apropriado. Tudo o que foge à lei do amor e do progresso, sem a renovação e a sublimação por bases, gera o enquistamento mental. Aí essa palavra enquistamento eu tive que pesquisar. Pesquisei no Google, apareceu o significado. É um entravamento, né? Enquistamento vem de quisto, né? Que é o mesmo que cisto, que é aquela coisa que às vezes cresce na pele, né? Um tumor benigno, às vezes tem o cisto da acne, né? É uma estagnação ali, né? Mental, que nada mais é que a produção dos nossos reflexos pessoais acumulados e sem valor na circulação do bem comum. Então, essa estagnação mental, esse entravamento, esse cisto que surge, nada mais é que os reflexos que a gente acumulou ao longo da vida sendo ali expelidos. Né? Na psicologia se estuda muito, né, como é que o ser humano às vezes repete aquilo que está, né, preocupando ele no íntimo, aquilo que ele construiu dentro de si. A gente acaba projetando aquilo o tempo todo. Pensar é uma atitude, como a própria palavra diz, né, ativa. Né? Pensar não é algo passivo. Né? Quando a gente pensa, nós estamos atuando com o nosso pensamento o tempo todo. Consubstanciando as ideias fixas em que passamos a respirar depois do túmulo, a feição de loucos autênticos por nos situarmos distantes da realidade fundamental. Então, às vezes a gente vai parecer louco, né? Mas a gente só está respirando a atmosfera que a gente criou em torno de nós. Nos livros do André Luiz, a gente tem descrições muito precisas, assim, né? Do sofrimento de espíritos que estão exatamente nesse estado, parecem loucos, né? Estão vendo e revendo atitudes que cometeram ao longo da vida, que não estão mais acontecendo, mas na mente a coisa parece que está ali, de fato, sendo repassada, né? Acontecendo novamente. E isso, naturalmente, é porque os nossos reflexos, os reflexos que a gente construiu, estão distantes da realidade fundamental. Então, quando a gente constrói hábitos em torno de ilusões, naturalmente vai chegar um momento que nós vamos passar pelo processo da desilusão, né? Que é um processo, às vezes, sofrido. Mas tem um amigo nosso que acha interessante, ele fala que a gente devia se alegrar na desilusão, né? Não ficar triste. Normalmente fica triste, né? Desiludido. Mas a gente devia se alegrar. Porque se a gente está se desiludindo agora, é porque estávamos iludidos, né? Anteriormente. E a natureza, como a gente estuda na física, ela é como ela é. A lei divina não vai mudar para atender os nossos caprichos, né? É melhor que a gente procure a nossa forma de ser feliz de acordo com a lei de Deus, ao invés de questioná-la e tentar de alguma forma se rebelar, né, e fazer da nossa própria forma. Deus nos dá a inteira liberdade para fazer da nossa própria forma, desde que a gente lide com os resultados dela. Né? E como na física a gente não consegue ignorar a lei da gravidade, se a gente pula, né, de um lugar muito alto, naturalmente a gente vai se machucar quando chegar no chão.
É melhor aprender logo como as leis funcionam, né? E bolar, por exemplo, um avião que vai nos permitir voar, né? Ao invés de quebrar a cabeça e querer voar com os próprios braços. É por esta razão que morrer significa. Olha que frase, essa frase acho que é a mais marcante para mim desse texto. Morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos. Esse momento do desencarne do espírito é um mergulho no nosso íntimo. É viver o clima mental que a gente construiu ao longo da vida. Nos faz refletir, né? Que clima mental nós estamos construindo, né? Será que a gente está construindo um clima de otimismo, de disposição, de alegria, vontade de ajudar? Ou a gente todos os dias, né, acorda assim, sem vontade, né, reclamando das coisas? Claro, naturalmente, se a gente está vivendo alguma psicopatologia, né, é importante que a gente procure formas de nos melhorarmos, né? Ou mesmo se a gente está tendo dificuldade, né, em construir hábitos melhores, a gente tem que encontrar ferramentas que vão nos auxiliar, né? Mas, de qualquer forma, vamos prestar atenção no que nós estamos cultivando como hábito interior, né? No livro Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz descreve vários cenários de desencarnação. É um livro muito legal. Inclusive, ele vai narrar o desencarne de um católico, né, muito devoto, vai narrar o desencarne de uma evangélica e de uma espírita. Eu acho tão interessante, né? Além desses três, foram três que se dedicaram bastante, né, ao auxílio ao próximo, ele vai descrever também o desencarne de um companheiro que não foi tão feliz assim nos seus hábitos ao longo da vida. É um companheiro que não construiu disciplina mental. Então, no momento do seu desencarne, ele vai viver uma luta com as células do próprio corpo. Porque ele não consegue ter a desenvoltura de passar o comando para o seu organismo, sabe? Então, aquele momento para ele torna-se doloroso. As células estão como que expulsando ele do corpo e ele tentando se agarrar com todas as forças, né, ao seu corpo físico. Né? Então, ele evidencia para nós a importância da gente se preparar mentalmente, né, para esse momento da morte. Não é ficar pensando, eu vou morrer amanhã, vou morrer mês que vem. Não. É a gente, ao longo da vida, cultivar o interesse pelas coisas que valem a pena, né? Procurar desenvolver em nós virtudes, auxiliar o próximo. Tudo isso prepara o nosso espírito para essa vida verdadeira, que é o mundo espiritual. Né? E aí a gente vai ter um desencarne muito mais tranquilo. Então a disciplina não é só uma palavra vazia, né, que a gente fala para as crianças obedecerem na escola. A disciplina é a importante construção do ser humano, né, para que ele possa exercer a sua vontade de forma mais livre. Né? Tem até aquela frase, né, disciplina é liberdade. Eu acho que é isso, tem uma música que fala isso. Olha só, então, morrer é penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos, consumindo longo tempo em despir a túnica dos nossos reflexos menos felizes, metamorfoseados em região alucinatória decorrente do nosso monoideísmo na sombra, ou transferindo-nos simplesmente de plano, melhorando o clima de nossos reflexos ajustados ao bem, avançando em degraus consequentes para novos horizontes de ascensão e de luz. Né? Então, o espírito tem esse momento em que ele vai despir a túnica dos reflexos menos felizes, que a gente construiu em torno de nós essa veste, né? E aí, naturalmente, nós vamos ter o tempo de despir o que é inapropriado e fixar em nós valores que vão ser apropriados da nossa vida no além. Então é importante que desde já a gente procure preencher a nossa mente, o nosso coração, já desses valores que vão trazer um clima mental mais próximo da vida superior, né? Que a gente possa chegar no plano espiritual e já continuar trabalhando, né? Já está assim integrado naquele clima de bondade e de trabalho, como a gente ouve muitos companheiros aí, como Bezerra de Menezes, né? Que são espíritos que já no momento do desencarne já estão em condição de atuar no bem, né? De já inclusive auxiliar no próprio processo, né, de desenlace. É até 9 horas, não é, pai?
Acho que é, né? Acho que é até agora. Então, acho que já vou concluindo. Tem essa parte da Otávio. evolução em 2000. Hum. É até 21 horas mesmo. Isso mesmo. Otávio, é até 21 horas. Ah, então, ok. Eu vou só colocar então as referências finais. Tem um vídeo de uma borboleta aqui se transformando, porque no Evolução em Dois Mundos o André Luiz usa a imagem da borboleta, né? Que é muito bonito, muito interessante, né? Como a borboleta, quando ela entra no casulo, ela vai meio que desfazendo, né? Dentro de si, vai passando pelo processo da histólise, que vai dissolver os tecidos internos dela, né? E no reino animal, quando a gente pensa no mundo espiritual, acontece a mesma coisa, né? O corpo ele vai desfazendo, né? Toda aquela construção perispirítica que é adequada à nossa encarnação. E aí no mundo animal, o animal a gente já ouviu falar, né? Que ele permanece bem próximo dos outros e já reencarna. Mas no homem a gente passa pelo processo da histogênese espiritual, que o nosso perispírito vai se reconstituir no além, né? A gente não precisa, por exemplo, né, do mesmo aparelho gástrico, né? Porque várias coisas vão mudar quando a gente se desencarna. E esse processo que a gente passa no momento do desencarne, de relembrar, fazer um flashback, né, da vida inteira, é esse momento em que as ideias voltam, a gente entra no casulo dos nossos pensamentos e a vida passa como que com um filme, né, na nossa mente. É muito comum a gente reparar, né, nas pessoas que estão prestes a desencarnar, essas lembranças de toda a vida, justamente esse processo, né, de histólise espiritual, vamos dizer assim, né, de desfazer os tecidos do corpo e reconstituir-se espiritualmente, né? E aí fica aqui algumas referências para quem quiser pesquisar mais esse tema, né? O livro Pensamento e Vida, de onde tiramos esse texto. No Evolução em Dois Mundos, os capítulos que falam da histogênese, da histólise, descreve com mais precisão o desencarne dos animais, do homem primitivo e do homem que está se angelizando. Tá aqui, ó, capítulos 11 e 12. O livro dos Espíritos, né, vai falar sobre esse momento do retorno à vida espiritual, é o capítulo 3, a segunda parte. No livro Céu e Inferno, a segunda parte, tem uma introdução, que é o passamento, né? Vai explicar com detalhes como acontece o desencarne e vai ter vários exemplos de espíritos nas mais diversas condições que suicidaram, né? Que foram criminosos, espíritos felizes que praticaram o bem, vão descrever como foi o momento do seu desencarne e como se encontra na vida espiritual agora. O Ovelhas da Vida Eterna, eu já falei, descreve também vários casos de desencarnação, como também no nosso lar, no livro Libertação. Eu já citei aqui o André Luiz no capítulo 1, né, descreve a própria desencarnação. E esse capítulo 17 do Libertação é onde está o caso do escritor que eu falei. Alguns vídeos, né, sobre borboleta, para quem quiser ver como é que é o ciclo da borboleta. Alguns artistas que codificaram na forma de música, né, expressaram na música esse momento do desencarne. O Richard Strauss colocou, né, um artista com um ideal que não se realizou durante a vida, né, tinha um ideal muito enobrecido. E aí ele descreve o momento do desencarne desse artista, né, o sofrimento, mas também a esperança. E aí ele desencarna e esse ideal vai se realizar no além, né, é a transfiguração. Né? Opa, acabei clicando sem querer aqui, né? Também o Gustav Mahler vai colocar isso na forma de música, na Sinfonia número 2, chama Ressurreição. E tem esse livro do Philippe Arrier, que descreve as atitudes que a gente tem no Ocidente a respeito da morte, desde a Idade Média até o presente. Então, para quem gosta da história, né, saber como mudou ao longo do tempo a nossa forma de encarar a morte, essa é uma excelente referência, né? Faz a gente refletir como os nossos hábitos são recentes, às vezes, né? Dentro do rito funerário e tudo mais. Então, acho que é isso. Eu agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, né, trocar ideias, sugestões, ou mesmo aprofundar um pouco mais nesses assuntos. Me interessam muito. Otávio. Otávio. Pode falar, meu. Ô, Marcelo, você está de parabéns, seu filho é maravilhoso, viu?
É tal pai, tal filho. Ele é bem melhor. Graças a Deus, né? Você tem que se sentir orgulhoso, porque o que ele falou, mas que estudo, meu Deus, maravilhoso. Deus abençoe vocês. Amém. Marcelo, eu estava ansiosa por esse estudo, hein? Você falou muito do seu filho, a Ângela, falou muito do seu filho e eu queria muito conhecê-lo. Prazer, Otávio. Gostei muito do conteúdo, do estudo, assim, muito bem explicado. Nossa, eu estou com muita vontade de aprofundar, sim. Vou pegar essas referências aqui e vou estudar bastante. Tem muito que estudar, adorei. Pensamento de vida é muito bom. Muito bom, obrigada. Vale muito a Você vai... pena, né? São referências muito ricas, assim. Otávio, aqui, obrigado por você ter atendido o pedido de seu pai, mas eu queria fazer um comentário. Você falou mais no início a respeito do tempo e do espaço. Eu não sei se eu entendi bem, porque esse estudo seu hoje é um estudo muito complexo, né? Você dispôs bem, mas é um estudo muito complexo. E uma vez eu ouvi uma palestra numa cidade aí do interior, o cara dizia o seguinte: gente, acha que o tempo está passando demais, mas que nós não percebemos que a distância da Terra que é a do Sol, né? E que nós ficaríamos nós estamos achando que 24 horas hoje, é tempo, já tem uns 3 anos ou 4 que eu vi, ele falou, parecia 16 horas só. Mas que nós íamos ver, daqui a pouco ia parecer 8 horas só. Eu gostaria de entender melhor isso um dia, mas se você tiver alguma referência para isso, porque o seu tempo agora, então é mais complicado. O áudio está falhando um pouquinho para mim, eu estou tentando até entrar pelo celular aqui, né? Mas eu consegui ouvir, questão sobre o tempo, né? É muito Tempo, interessante mesmo, assim. Eu vejo que a nossa... enquanto... Acho que a nossa sociedade atual parece que as coisas estão caminhando muito rápido, né? E isso tem muito a ver que os psicólogos estudam muito isso, né? Tem a ver com a nossa forma de viver mesmo. Eu acredito que espiritualmente também isso tem uma razão de ser, né? A gente sabe que os tempos, né, são chegados, né? Tem muita coisa, muitas transformações acontecendo no nosso planeta, né? E, e acho que naturalmente a nossa ideia de tempo, a nossa percepção de tempo vai se modificando, né? No caso da teoria do Einstein, o tempo, a mudança né, no tempo de acordo com a relatividade é muito pequena para a gente perceber aqui na Terra. Opa, acho que consegui. Estão me ouvindo agora? tá ouvindo ótimo. agora? Ai, ótimo. Eu conectei pelo celular, agora vai ficar melhor. Mas eu vejo muito dessa forma, sabe? Que é muito interessante pensar isso. A nossa vida está mais rápida, né? Os estímulos que a gente recebe estão mais rápidos, né? Seja na televisão, na internet, tudo está muito dinâmico, né? Isso afeta bastante a nossa forma, né, de ver as coisas. Talvez isso tenha a ver. Ele diz que é da distância que a Terra está do Sol, a posição que ela está. Posição, né? A posição que ela está do céu. Como é que tá? Pela posição do Sol, a mudança seria muito pequena. Sabe? A mudança seria muito menor do que a gente conseguiria perceber. Eu acho que o efeito mesmo que, né, que faz diferença, eu acho que é o do tempo psicológico, né, que está sendo alterado. Ah, tá.
Por isso que você falou que os psicólogos têm estudado isso, né? Isso. Porque na física, o tempo ele vai mudar esse tanto é quando você está se aproximando de corpos muito massivos. É coisa de ir lá no centro da galáxia tem um buraco negro. É uma coisa bem distante de nós, né? Ah, sim. O Sol aqui, o ambiente do Sol, da nossa Terra, é um ambiente muito assim preparado, eu penso, né? É um ambiente que a gente tem uma condição muito boa de viver, né? Com condições muito estáveis, assim. Se comparar o clima da nossa Terra com os climas que existem aí espaço afora, nossa, a gente vai ver que o ambiente da Terra é realmente preparado para receber a gente, sabe? É. Obrigada, Tem viu, como... Otávio? Oh, que isso, disponha. Otávio, te agradecer. Boa noite, Otávio. Boa noite. Meu nome é Anastélia, né? Você está vendo aí. E eu achei o estudo bastante interessante, porém, assim, eu tenho um pouco dúvida com relação ao trabalho, essa parte que você disse sobre a nossa reencarnação. É um estudo muito profundo, muito interessante, né? E acho bom que a gente volte mais nessa matéria para a gente poder fixar mais, né, o nosso entendimento. E esse estudo foi maravilhoso, tá? E espero que você faça mais estudo com a gente. Foi muito bom. Estamos aí. Também, se tiverem algum tema específico também, assim, gostaria de ser trabalhado, também pode mandar que a gente procura, né, desenvolver. Tá bom. Muito obrigada. Oh, eu que agradeço. Para mim é uma alegria. Otávio, te agradecer. E quer fazer a prece para encerrar para a gente? Eu posso fazer. Então vamos nesse clima de alegria, de disposição, de amizade. Vamos agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade que nos deu nessa noite de nos reencontrarmos. Diante das tantas possibilidades desse universo, a gente pode compartilhar esse espaço de tempo, estarmos juntos aqui, conversando sobre um assunto que é tão importante para nós, que é esse momento da morte, que na verdade é um momento de transformação, um momento de mergulho dentro de nós mesmos. Que a gente possa, mestre, encontrar na nossa vida os mecanismos, as oportunidades para construir em nós seres humanos melhores, para sermos mais dóceis, mais fraternos, mais compreensivos uns com os outros. Nos ensina, Senhor, como a pequeninos precisamos das tuas lições. Ilumina a nossa noite, todos os companheiros mestres estão necessitados do teu amor, que possa essas vibrações se estenderem e que possa, Senhor, sobretudo, as nossas mãos atuarem nessa terra de acordo com a tua vontade. Permaneça em nós, em nossos corações, em nossas mentes, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Marcelo. Que assim seja. Bom fim de semana para vocês. Para vocês também. Obrigado, gente. Obrigado, Otávio. Obrigado a todos. Muito agradecido. Pode pegar referência lá no grupo para a gente copiar para pegar os livros, não? Como é que é? Colocar referência? Podemos, podemos. Lá no grupo para a gente tirar o nome dos livros? Podemos sim. Podemos sim. Ah, faz favor. Pode deixar. Já vou copiar aqui para você. Aí você manda para mim. Tá bom. Otávio, fique com Deus, viu? Oh, fique com Deus, gente. Muito obrigado, viu? Abraço. Um abraço.